A situação no Brasil, ela já é definida através das informações catalogadas de espias e sabotadores que foram estabelecidos, como também da mesma forma, modus operandi, nos Estados Unidos da América do Norte. O empoderamento das forças estrangeiras através de propina, dinheiro de corrupção, delipêndio de multinacionais, fundos, bancos e financeiras, atividades financeiras em larga escala. Todos estes elementos localizados na Suprema Corte da República Federativa do Brasil se estabeleceram através da hierarquia e o domínio de um monopólio jurídico estabelecido por manipulação apócrifa e também de uma interpretação jurídica inexistente. É produto da espionagem e sabotagem elaborada por tropas internacionais de países interessados na invasão da República Federativa do Brasil, como também nos Estados Unidos da América. Isto também foi estabelecido na Europa, hoje bem caracterizado, onde duas potências se juntam contra toda a Europa. Temos a Alemanha, a França, fazendo um bloco com a Itália, também a Polônia, fazendo um bloco, e todos eles já se dividiram. Acabou a comunidade europeia e está estabelecida na Europa um confronto de armas bélicas, a proteção dos seus feudos de ditaduras estabelecidas por binacionalidades e que agora vão ter que se submeter a um confronto da divisão da OTAN. A OTAN da Turquia, a Turquia e o Irã querem invadir a Europa. E Alemanha, França, Itália e Polônia querem invadir e fazer frente ao Irã. Em todo este jogo político se encontram os que pretendiam estabelecer um equilíbrio na região, a Arábia Saudita, e ele é o troféu a ser conquistado. Então, a posição bélica na Europa é de instabilidade para o Oriente. A Rússia se posicionou contra a China e a China está querendo tomar território da Rússia na invasão do território russo. Então, as fronteiras da China, a China quer se expandir na Índia, quer se expandir na Rússia e ela também quer tomar o Oriente, a joia da coroa, que seria o território da Arábia Saudita e os países petroleiros. Desenhado o quadro mundial de conflito, encontramos países que estão já identificando toda esta sorte da trama mundial bélica, que querem tomar posse do território da República Federativa do Brasil. Os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal da República são espias e sabotadores, verdadeiros elementos do crime do narcotráfico mundial, onde eles estabelecem a troca de alvará de soltura e também de sentenças, compras de sentenças, por elementos da Orcrim, da máfia, da Orcrim, da Omertá, do pendrive da Odebrecht,
do Foro de São Paulo e de todo tipo de cartel de monopólio do narcotráfico mundial. E também a alforria de aquisição de bens financeiros que se encontram em todo o mundo bancário. Liechtenstein, Suíça, Itália, Grécia, também as Ilhas Seychelles, todo o paraíso fiscal do planeta. Então, a administração desta trama chegou ao fim. O presidente do Brasil estabeleceu um conselho que vai permitir para que ele governe. E para que ele governe, este conselho vai ter que tomar as atitudes necessárias das intervenções nos poderes em litígio, no caso, o judiciário. Então, se deve processar nas próximas horas as prisões dos membros do Supremo Tribunal Federal que estão incorridos em crime e tramam para um golpe estabelecido contra o presidente da República e toda a área de partidos políticos. Tudo isto agendado e estabelecido para uma alforria de elementos e partidos políticos comunistas de esquerda. Então, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica se posicionam para manter a lei e a ordem entre os poderes estabelecidos na República Federativa do Brasil. Nós, cidadãos e verdadeiros proprietários da administração pública, devemos determinar o apoio imediato ao Executivo da Presidência da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e também ao grupo de ministros que compõem a sua administração, posto que foi descoberto toda esta trama de querer dominar as áreas de multinacionais que exercem a Lei de Segurança Nacional, que é a parte de combustíveis, a parte do Exército, em armamentos bélicos e fabricação, e também na parte logística de alimentação e também de minério. Então, estas áreas que são dentro da Lei de Segurança Nacional, estabelecidos de equilíbrio, não pode ser negociado. E estes elementos, eles tinham a intenção, utilizando o Senado Federal, utilizando a Câmara de Deputados, tomar posse e fazer um verdadeiro atraso ao desenvolvimento do Brasil. Estamos em guerra e já está estabelecido que temos que tomar as diretrizes de substituição de todos estes elementos contrários ao bem da lei e à democracia na República Federativa do Brasil. Se trata de elementos que ocupam cargos, não são as instituições, e sim aqueles que determinam ou têm o poder de outorga dentro das instituições que estão fadados à espionagem e sabotagem. A lei de antiterrorismo e também de confisco de bens e ativos determina a imediata prisão, afastamento destes indivíduos por tempo indeterminado que ocorrer o pleito de julgamento das suas lides. Pedimos a substituição imediata dos elementos do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal pelo Supremo Tribunal Militar. Ele se encontra em situação de observação
e também detém a outorga de defesa da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, estes senhores operadores da lei, da justiça, a bem da lei, em proteção do território da República Federativa do Brasil e também da água, da fauna e da flora, já estão autorizados à defesa de todo o território nacional e do povo brasileiro, como também a defesa do Executivo, do excelentíssimo senhor Presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro e o seu grupo administrativo. Pedimos de imediato a substituição e afastamento de todo o pleno da Corte que ocupa as dependências do Supremo Tribunal Federal e sejam substituídos interinamente pelo Supremo Tribunal Militar Federal. Maiores informações, entraremos em contato. Todas as provas ou as que são facultadas para serem processadas dentro do conhecimento da população foram já distribuídas aos youtubers, repórteres, que eles vão transmitir a notícia. Porque a necessidade de intervenção no pleno da Corte, dos elementos que compõem a judicatura do pleno da Corte, já que eles extorquem e obstruem a possibilidade dos seus impeachment e a averbação dos seus crimes, que são de conhecimento, e os que estão baixo sigilo, sendo efetuados para o Supremo Tribunal de Justiça estabelecer também as suas queixas contra os elementos que ocupam o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário, também o Ministério Público Federal, podem estabelecer o equilíbrio através das suas remissões. É o momento exato para que todos os elementos façam as suas remissões através de declarações por escrito ou pendrive serem estabelecidos para declarações de todas as suas participações em crimes processados pelos membros da Corte do Supremo Tribunal Federal. Servirá para estabelecer o equilíbrio e também contar pontos às suas remissões de culpa. Do contrário, eles serão levados e afastados à mesma sorte que os elementos que ocupam o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, enfim, governadores, prefeitos e também deputados estaduais. Todos, sem exceção, todos foram aparelhados pelo cachorro louco, Xi Jinping, membro de uma trama sórdida mundial que não vingou e que o seu preposto, o Biden, presidente da República dos Estados Unidos da América, se encontra em impedimento do Pentágono, processado, e estabelece a sua imediata situação de observância e também de defesa para que a sua integridade física não seja abalada. O seu séquito de segurança particular, processado pela China através do Serviço Secreto Chinês, eles alegam que estão para que não haja nenhum tipo de queima de arquivo por parte dos estados que governam os Estados Unidos da América. A corporação não existe mais, já agora é só uma
bandeira, que é a bandeira do povo dos Estados Unidos da América, e no Brasil da mesma forma. Pedimos imediatamente o procedimento dos generais à captura dos membros do Foro de São Paulo. Os foragidos facultam esta situação, posto que estão eles baixo a tutela desta ORCRIM estabelecida no território da República Federativa do Brasil, e ele conspira com tropas da Europa a invasão do Brasil e também tropas da China, do Irã, do Hezbollah, da Líbia e todos os terroristas fortuitos que são comprados por o elemento conhecido como Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, general cubano, general chinês, general norte-coreano, tudo já com vastas provas identificado. Este elemento, ele não tem como sair de Cuba, já que a sua prisão é imediata, otorgada para captura pela DEA, pela Interpol e por 60 agências de inteligência, como também os membros do seu séquito de partidos comunistas, terroristas, narcotraficantes. Por favor, viralize isto o máximo possível e maiores informações entraremos em contato.